Bem, meus queridos, vem abrir os nossos olhos para vermos além da letra, para vermos a realidade da Tua Palavra, Pai. Amém. Nós somos tão limitados e tão míopes. Desobstrui a nossa visão e o nosso ouvido para ouvirmos a Tua voz. Amém. Queremos conhecer a pessoa do Teu Filho. Amém. No nome de Jesus. Amém. Queridos, este processo aqui é um processo muito lento. Nós não temos muita pressa também de ir vendo os detalhes da obra de Deus em desconstruir, desmontar o sistema da religião que foi estabelecido com Caim, que foi desenvolvido com Nimrod e sua gangue, e que tem chegado até os nossos dias com toda a sua preocupação com o mérito, com o que nós alcançamos, o que nós fazemos para adquirir aquilo que Deus nos dá graciosamente. Nós já apanhamos lá Caim como aquela flecha que Eva lançou no sentido de adquirir, conquistar, de receber, o que é que eu posso usar no lugar de uma conquista, O texto original é adquirir pelo ato da compra. Adquirir por compra ou adquirir por um esforço. O que só Deus pode dar graciosamente. A coisa é muito fina, é um fio de cabelo, mas a consequência disso é astronômico, é uma diferença total. O que você conquista vai dar a você uma sensação de glória, vai produzir você orgulho por você ter conquistado. O presente, a dádiva, de certo modo, ela nos humilha. E o presente, a dádiva, para o demérito, não como razão do mérito, é uma ofensa muito grande à meritocracia que governa a religião e o pódio. Sebastian Vettel foi punido com 70 mil reais porque, ao vencer a corrida, ele tripudiou, fazendo fumacear o seu carro na pista. Mas isso faz parte da conquista daquele que faz o gol, de tirar a camisa, de exibir o seu talento, a sua força. 70 mil reais
Para ele, representa dinheiro de pinga para o mendigo. Agora, isso é o sistema desse mundo que valoriza a conquista pelo mérito. Falar de evangelho é falar de fracassados que são colocados no pódio pela graça de Deus. Isto ofende demais. No momento em que Deus escolhe Abrão e o chama, ele não o faz porque Abrão fosse um homem qualificado, porque neste caso não seria a graça. A minha impressão pela narrativa de Estevão no capítulo 7 de Atos. Então vamos lá para o capítulo 7. Nós estamos falando do capítulo 12 de Gênesis, mas vamos inicialmente dar uma olhadinha no capítulo 7 de Atos, no versículo 2. Vamos começar no versículo 1, só para a gente ver o contexto, que Estevão está perante o sinédrio, perante o sumo sacerdote, e este lhe pergunta. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Olha, preste bem atenção nesse texto. Quem que apareceu para ele? Hein? Quem que apareceu para Estevão? O Deus da glória. Quando nós vamos olhar as Escrituras e comparar texto com texto, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou carecem, ou perderam, ou estão separados da glória de Deus. Mas quem é que vem aparecer a Abraão? O Deus da glória. É bom que você tenha isto em mente. Deus não reparte a sua glória com homem algum. Por isso não pode haver mérito que venha roubar ou usurpar a glória de Deus. Daí nós termos a convicção de que Abraão era o rabutalho da excrescência, do excremento, da nojeira da humanidade. Eu não tenho outra razão para pensar, porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas que não são para confundir as que são. As coisas vízias desprezíveis. E as vízias desprezíveis. No momento em que o binóculo de Deus focalizou na figura de Abraão, ele não o focalizou pelas suas qualidades, mas sim porque Deus, na sua graça,
eu vou usar a palavra pretendia, mas isso não cabe dentro da soberana vontade de Deus. Ele determinou que assim fosse. Realizar através daquilo que é mais indigno. Ele promoveu a escolha de Abraão, porque ele pretendia manifestar no mais indigno a glória dele. Caso contrário, nós vamos entrar em jogo com aquilo que se chama divisão de glória. E Deus não aceita isso. Então, a escolha de Abraão não é pelo mérito. Não é pelo mérito. E nós vamos perceber isto ao longo da vida de Abraão, que ele era um arameu indigno, que Deus foi lá, hein? Aramou. Que Deus aramou escolher, que Deus resolveu pinçar com a sua graça. Eu quero iniciar isto hoje para dizer para você que se você está no microscópio de Deus, é que Ele viu que você tem todas as desqualificações necessárias para um cole fecal daqueles piores deste mundo. Foi isso que Paulo disse: olha, eu considerei toda a minha honra como esse negócio aí, por causa da sublimidade de Jesus Cristo. Só pode considerar quem tem a noção exata do que Deus tem por nós. Se nós não tivermos a consciência da nossa pecaminosidade, nós não vamos ter consciência da grandeza da graça de Deus. Entendido ou não? Por que a maioria faz vista grossa para a graça de Deus? Porque se acha. Porque se acha. Porque ele presume que para Deus é um privilégio ele o ter na sua igreja. Afinal de contas, Deus achou uma espécie rara. Coisa fina. Uma coisa fina. É rara assim. É rara em pensar assim. O verbo tá bem usado, porque no mais que perfeito é esse mesmo. Mais que perfeito é um sujeito errado. Gente, Deus diz a Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Esse capítulo, ele é muito, mas ele é muito rico. Nós andamos aqui na semana passada. Vamos caminhar um pouco mais e retornar ao capítulo 11. Ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Vamos voltar para capítulo 7 de Atos e ver o versículo 4. O versículo, vamos ver o 2, o 3 e o 4 outra vez. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Presta atenção. Antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que em vós agora habitais. Agora, se você comparar Gênesis 12 com Atos 7, esse chamado de Gênesis 12 não é o chamado de Atos 7. O chamado de Gênesis 12 é o chamado de Harã. E o chamado de Gênesis de Atos 7 é o chamado de Ur. Deus chamou Abraão 2 vezes. O que aconteceu com Abraão? Ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse um lugar que eu te darei. Mostrarei. E depois ele ainda vai dizer: e tu vais ser peregrino nessa terra, porque tu vais viver pela fé. Não vai ter um palmo de herança. Você não vai ter segurança nenhuma em nada. Você vai ter segurança em mim. Só vou mostrar. Eu só vou te mostrar. Quem vai herdar é a tua descendência, e depois de 400 anos. Deus tem uns caprichos para mostrar como é que você vai viver com Ele. Agora, ele saiu. E se você voltar lá para Gênesis capítulo 11, verso 31... vamos ver o 30. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Sarai era estéril, isso? 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca, ou Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. O texto aqui deixa um negócio bem complicado. O chamado foi para Abraão. Quem tomou a iniciativa foi o Terá. Terá errado o texto aqui? Não. É que normalmente as famílias, os patriarcas, começam a interferir na vida dos filhos, e eles estão mandando nos filhos mais do que Deus está mandando no filho. É por isso que a Bíblia, quando diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos formarão uma só casa, uma só família, um só corpo, uma só carne. É preciso desligar-se dos modelos velhos. Mesmo que o modelo de família seja um modelo muito bom, Deus não anda
com tradição de pais. Deus anda com filhos, com Ele. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus não usa capacete familiar para ser relação de intimidade com Ele. O Terá assumiu uma posição que não era dele. Ele enfiou na cabeça do Abraão, o chamado foi de Abraão, porque a Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Mas o Terá foi quem tomou a iniciativa, e foi ele e levou o Harã, talvez até a própria cidade de Harã, ou tinha o nome por causa do filho de Terá, o Terá colocou o nome de Harã em homenagem à cidade, e eles acharam que aquela era a cidade, porque nós temos a lógica, e a nossa lógica é o seguinte: onde me dá segurança, aí eu posso estabelecer o meu reino. E é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus, porque eu tenho o controle. Como é que o Terá ficou sabendo que era o chamado era para Abraão? Para Abraão saiu contando? E provavelmente ele andou contando. E ele diz assim, o texto não deixa a gente tomar nenhuma iniciativa, porque a narrativa de Estevão, que é que dá esta abertura para a gente saber que o primeiro chamado foi em Ur, da Caldeia, e que quem tomou essa iniciativa foi Harã. Nós temos que admitir que, foi Terá, ou temos que admitir que o Terá sabia por informação de Abraão, ou o chamado de Deus foi para Terá, mas aí Terá, a Bíblia é errada. De novo o trocadilho mal feito, mas não é possível admitir que Deus tenha errado. Talvez tenha sido esse o primeiro erro de Abraão em toda essa história. O primeiro erro de Abraão foi dar uma comunicação ao pai dele que não tinha nada a ver com o chamado dele. É por isso que quando o cara lá disse para Jesus assim, Jesus disse: segue-me. Ele disse: deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vem e segue-me. Olha, o negócio é mais aqui. Você está preso pelo corpo, hein? Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu quero tirar todos os sistemas de segurança que mantém você aprisionado, seja ele terra ou família, propriedade ou sistema. Eu quero que vocês andem comigo, porque toda a vida cristã é uma questão relacional, não é uma questão de segurança. Eu nem quero saber como é o céu. Nem podemos saber. E nem estou interessado com o céu. Porque aí pode me criar um interesse. Como é que é o céu? Tem rua de cristal, de ouro, de não sei o que. Aí daqui a pouco minha ambição começa a dizer: eu quero esse lugar lá que é especial. Não, eu não quero esse lugar especial. Eu quero o especial que me faz de qualquer lugar onde eu viva a morada da intimidade com o Altíssimo. Isso faz a diferença. O céu já, né? Pois é, se eu morar num barraco, ele vira palácio com Deus. É céu. Dá para mudar a mentalidade ou não? Vixe. Não, só se eu morar lá no Palácio de Versalhes é que vai virar céu. Eu quero governar umas 10 cidades. E eu quero governar umas 10 cidades depois. Aí fica bom. Hã? Aí fica bom. Aí fica bom. Eu vou conquistar esse poder, esse direito, e depois, quando no reino milenar de Cristo, porque eu fui fiel e tenho aqui os galardões em cima, eu vou ficar numa posição de Sebastian Vettel. Meus parabéns.
Você quer botar rei de Deus dentro do conceito humano. Sai dela, povo meu. Escafede-se dela, povo meu. É isso que é Babilônia. Há uma diferença muito grande, irmãos queridos. Eu não preciso conquistar o lugar de proeminência no reino de Deus. A mesa é preparada por Ele com a presença dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. Para com essa ideia absurda e contrassensual da graça de Deus, que você vai merecer receber galardões por causa do seu esforço. Os galardões são consequências da manifestação da vida de Cristo na sua vida. Senão, o céu vai feder suor. Não me venha com essa história para cá, não. Isso aí só dá sentido para ambicioso e interesseiro que quer conquistar o reino de Deus na base da sua justiça própria e dos seus méritos. Misericórdia, isso é negar o sacrifício de Jesus Cristo. Mas, cuidado, esse assunto que eu estou dizendo aqui não enche igreja. Não. Esse assunto que eu estou dizendo aqui não é assunto que motive multidões, mas é assunto que satisfaz os mendigos que são aceitos na casa do rei. Amém. Como Mefibosete, sentado na mesa, comendo da riqueza do rei. Amém. Isso fere completamente essa ideia de que você tem que correr a maratona e chegar em primeiro lugar. Eu não sei como é que o Terá teria sabido de tudo isso. Eu sei que ele precisou morrer para a viagem continuar. E tu também. Tu precisas morrer. Porque em Canaã só entra quem Deus chamou, e só entra aquele que passou pelo rio, pelo Jordão, que representa a morte do velho e a ressurreição do novo. Nós temos que ter essa consciência de que sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O senhor não quer me dar mais uma coisa segura? Pelo menos uma escritura desse negócio aí para eu tomar posse? A escritura sou eu, cara. E a minha palavra só tem sentido quando você me enxergar nela. Porque a letra em si mata, mas o Espírito vivifica. Eu sei que tem muita gente caçando e querendo segurança. Me dá uma receita. Olha, livro de Dona Benta é só para culinária. A Bíblia não é regra de você ficar encontrando, é regra de fé e prática da suficiência daquele que fala. Não é receita de bolo que a gente bota lá quantas coisas e dá certo. Anda comigo. Eu vou fazer isso que ele vai dizer para Abraão depois de 25 anos de chamada. Anda comigo. Anda comigo. E eu acerto seus caminhos tortuosos. Eu vou fazer de você um homem na dependência de mim mesmo. Guarde bem isto. Como é que se cresce na vida cristã? É para riba ou é para baixo? Para baixo.
Quando a gente nasce, a gente cresce para cima. De pequenininho e vai até ficar 1,90 m. E na vida espiritual, como é que se cresce? De 1,90 m até virar 0. Você nasce com autoconfiança e vive com a confiança do alto. Aí mudou tudo. Já nasce com a testar de óbito, né? É. O crescimento é para baixo. Qual é o homem grande no reino de Deus? Menor. É aquele que chegou a 0 em sua autoconfiança e tem totalmente a confiança no Deus que dirige a história. Os Anaquins, a gente estava falando, os gigantes, né? Os Anaquins é aquela grandeza. Eles eram os poderosos. É a raça poderosa. São os Gibor, os homens fortes, os homens que podem, os homens que têm poder para orar e mover Deus. E não é o Deus que tem poder para dar ao homem incrédulo uma semente do tamanho de um grão de mostarda. A fé que Deus dá é de Deus, para a glória de Deus e não para a nossa glória. Isso é difícil a gente desconstruir. Eu estou há 36 anos, 37 anos nesse processo de desconstrução. Eu levei 31 sendo formatado na religião, e faz 37 que Deus está me desconstruindo. E eu ainda estou no ABC. Coitadinho de nós, então. Porque o negócio é grudado dentro de mim. Quando eu vejo, eu estou aqui. Ó Senhor, Manifesta, Senhor. como tentando manipular Deus ou dar ordem para Ele. Sai da tua parentela, sai do teu lugar de conforto, sai do meio e vai para uma terra que eu te mostrarei. E para uma mulher estéril, que você viu lá atrás, que já tinha dito que a mulher era estéril. Ele disse: e eu te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção, e tu vais ser uma bênção. E agora? E o cara ficou cavucando, e a mulher nada. 15 anos. Nada. E fez tratamento, e foi lá para... doutor, me dá um remédio aí, um hormônio especial, e nada. Deus errou. Pois é a questão. Será que é isso? O senhor escolheu a pessoa errada, escolheu a mulher errada, o senhor vai dizer agora que vai ser. O senhor... Mas eu disse. E nem eu gosto muito das palavras de Josué, que ele diz assim: nenhuma das suas palavras caiu por terra. Que me impressiona nesse Deus da Bíblia é ele vela. Ele não deixou esse privilégio de velar para os anjos. Ele vela pela sua palavra. Me assusta que Deus não cochila, nem dormita. O que o senhor fica o tempo todo acordado vendo o quê? A minha palavra, para a cumprir. Eu pensei que o senhor estava olhando para mim. Não, enquanto você dorme eu mando minha palavra fazer as coisas, mas eu estou acordado olhando para a minha palavra, porque a minha palavra é o meu caráter. O que eu digo se cumpre.
Dá para crer, meu irmão? Amém. Ó, só mistério da graça, da fé, para me dar condição de crer nessa bendita palavra, para dizer: Senhor, graças te dou. Sai da tua terra. Não confie nos teus parentes. Não confie nos teus bens. Não confie nas tuas raízes. Confie em mim. Eu vou dirigir tua vida de tal maneira que tu serás uma bênção. E essa bênção vai alcançar muito mais gente. Todas as famílias da terra. Que coisa mais rica, né? Vai aí um pouquinho que eu cansei. Algumas coisas aqui que é interessante a gente firmar o pé um pouco com relação à vocação de Abraão, que o Glênio falou, mas eu queria ressaltar. A primeira delas é que tudo começa na vida cristã a partir da vocação de Deus. Tudo surge na eternidade, né, na vontade de Deus, mas isso passa a fazer parte da gente quando há uma vocação. E esta vocação, porque ela é palavra de Deus, ela é tanto aquilo que dá o start no processo, como ela também é a garantia da chegada. Ela é a garantia da efetividade daquilo que Deus diz na sua palavra. Então, a gente ressalta que quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que nós sabemos é que não há mérito. Quando Deus nos chama, a primeira tentação nossa é encontrar em nós alguma coisa que justifique o chamado de Deus por nós. E a gente não encontra. A segunda é tentar então produzir em nós algo que justifique, ainda que posteriormente, a vocação de Deus por nós. Então a gente tenta fazer algo que talvez seja inaugural para Deus e que suscite aquilo que o Glênio falou no começo. O Senhor fez um grande negócio em me salvar. Nem eu sabia que eu poderia servir tanto no teu reino, mas agora, depois de uma certa caminhada e maturidade, eu consegui ver aqui um filão de mercado que o Senhor estava desatento nessa questão, e eu pude aqui entrar na brecha aqui. O Senhor não queria alguém na brecha, então eu entrei nessa brecha, e agora o seu reino vai ter um plus. Não há mérito antes, não há mérito durante, e muito menos depois. Tudo é uma ação dessa palavra de Deus que foi empenhada. Deus vocacionou e disse assim: você vai ser pai de nações. Então quando Deus chama, já está pronto o negócio. Nesse processo todo, nós vimos que Abraão só contribuiu com uma coisa: atrapalhar, né? Que é o que normalmente nós fazemos. Então, primeiro, como a gente viu, ele, se não é o pai dele catar ele pelo fundilho das calças e dar a iniciativa de ir até Arã, ele teria ficado em Ur, parece, né? Mas aí ele vai para Ur, aí o pai tem que morrer, mas depois que morre o pai, ele leva Ló, continua com Ló nesse processo. Ainda não deixa totalmente os parentes, ainda está nesse processo de buscar alguma segurança. Ele não quer comer o beiju seco, ele quer comer o pão de Ló. O pão de Ló. E aqui nós podemos enumerar várias questões que só fazem mostrar a incompetência nossa para qualquer ação que Deus propôs realizar na nossa vida. Deus propôs fazer algo, Deus irá fazer algo. Amém. Abraão foi considerado o pai da fé, porque quando Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, ainda que em meio a todas essas imperfeições, é interessante que a gente parece que quando crê, busca em nós uma perfeição, encontrar em nós uma perfeição. Parece que depois que creu,
acontece um passe de mágica, um negócio que... não, meus queridos, essa realidade que nós somos é por fé. Quando Deus fala que vai fazer de Abraão pai de nações, o que ele fez, ainda que envolto em todas essas imperfeições, é dizer assim: ó Deus, é isso que o Senhor vai fazer? Mas o Senhor sabe que minha mulher é estéril. Vai dificultar um pouco aí a vida do Senhor. Na realidade, o Senhor quer fazer de mim uma grande nação, uma numerosa nação, só que isso daí só se o Senhor fizer um milagre. E o que é um milagre? Senão a declaração da minha impotência, do meu fim. E Abraão assume essa jornada de dizer assim: Deus, faça o que o Senhor quiser de mim, que muitas vezes é a nossa jornada, de entregar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho condições de ser o que o Senhor disse que eu sou. Deus não disse para ele assim: se esforça, Abraão, dá um jeito, dá os seus pulos, você precisa ser uma grande nação, se reproduz, dá um jeito, pega Agar, pega outra, não, ele falou assim: não, eu vou fazer de você uma grande nação. Nesse processo, Abraão tentou. Nós já estudamos isso, já vimos isso. Abraão, enquanto tinha possibilidade, condições, enquanto ele estava vivendo na perspectiva da sabedoria humana, das possibilidades humanas, ele tentou fazer isso. É a história de Agar, mas isso foi produzir algo que o escravizava, produzir filhos para a escravidão. Este é o processo da religião, aquilo que conta com a sua disposição, com a sua capacidade, com a sua força do braço, com a sua integridade. Tudo isso produz muita coisa, mas isso tudo só faz da gente mais escravo do que a gente é. Uma outra questão, e a gente está no processo aqui de religião e evangelho, é interessante como essa vocação de Deus para a vida de Abraão está fora de todo e qualquer parâmetro que nós podemos chamar de religioso. A lei só vem 400 anos depois. O próprio rito da circuncisão é algo que Abraão antecede isto. Isto vem como manifestação da sua fé exterior, da sua fé em Deus. Mas o chamado acontece em relação a ele antes da circuncisão. Então o que isso quer dizer? Deus não tem um compromisso com nenhum parâmetro religioso. A vocação de Deus não é feita porque ele cumpre algum requisito religioso. Porque não há. Abraão não sabe aonde ir para achar Deus, ele não sabe o que fazer para se apresentar adequadamente diante de Deus, ele não sabe orar, ele não sabe nada. Ele não tem nenhuma referência. Todas essas questões são construídas em Moisés depois. Ou seja, ele não é o que a gente pensa às vezes, né? Para saber se alguém é de Deus ou não é. O judeu, ele olhava para ver se o camarada era circuncidado. Nós queremos saber se ele é batizado nas águas, numa igreja batista, e se ele foi afundado ou se ficou algum dedo para o lado de fora. Mas quando Deus chama Abraão, não tem nenhum desses valores para Abraão. Não há nenhum contexto religioso para Abraão. O que há é um Deus que vai na direção de Abraão, sem que haja nenhuma razão em Abraão, e que pela sua vocação, toda a obra dele em Abraão, que é um milagre, porque Abraão não tem condições de ser o que Deus falou que ele vai ser, do mesmo jeito que nós não temos condições de ser o que Deus nos chamou para ser, e o que Deus nos chamou para ser está lá em Romanos 8, 28, 29, Deus nos chamou para ser Jesus Cristo. Nós não temos, a não ser que Deus faça um milagre, a não ser que Deus faça aquilo que é impossível para nós, como Jesus vai dizer, o que é impossível para o homem é o possível de Deus. E também é algo ilógico. Aquilo que o Glenn ressaltou aqui, não há um parâmetro. O Soren Kierkegaard vai dizer que
o pulo de Abraão é um salto no escuro. Não só nesse contexto, mas principalmente quando nós chegarmos no sacrifício de Isaac. É um absurdo dos absurdos. É você colocar tudo que é sabedoria, tudo que é moral, tudo que é ordeiro em suspensão por causa de um caráter. E só faz isso quem conhece Deus, ou quem foi alcançado pela graça de Deus e conhece Deus de forma relacional, não de ouvir falar. Porque de ouvir falar é o produto da religião. É você sistematizar a cabeça de Deus e dizer para alguém, ó, Deus é assim. E você acreditar naquilo. E quando você se depara com Cristo, o Filho de Deus, que é a imagem e a semelhança de Deus, o primeiro impulso que lhe vem é de matá-lo. Porque ele está dizendo que é Deus. E não era este Deus que as regras, que a formatação religiosa me apresentaram, que eu ouvia falar. Quando eu me deparo com Jesus, eu me deparo com um absurdo de um Deus que ama a gente que eu sempre aprendi que Deus não amava. Que tira todo o mérito humano, que não valoriza os bons, que vai em lugares onde que tem lá é ralé, que toca em gente que gente de bem não toca, que faz coisas que gente de bem não devia fazer, que contesta os valores estabelecidos pela religião, que contesta o sábado, que quebranta o sábado e diz assim, ó, este sábado não tem nenhuma importância se não fosse o homem. Esta lei, esta regra não tem realmente nenhum significado se não fosse o homem, porque o sábado existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não faz sentido. Não faz sentido para a nossa cabeça. Não faz sentido se lançar nas mãos de Deus. Não faz sentido não ter um chão, um lugar para se apoiar e para dizer assim, ah não, Deus pensa assim, ah não, eu sei que eu estou bem com Deus porque quando a gente coloca aqui a régua de medir, o cânon, quando a gente coloca o padrão, eu estou ali entre 8 e 9. Ah, eu sei que aquele fulano não é de Deus porque aquele fulano não, dentro do meu quadrado, aqui dentro da minha régua de medir, ele está fora. O que tinha Abraão para estar dentro? O que podia Abraão fazer para ser o que Deus disse que ele seria? E que lógica há em sair da sua casa, dos seus parentes, ir para um lugar que você não sabe porque você ouviu uma voz? Como é que você está louco, esquizofrênico? Então, na nossa vida é a mesma coisa. O que é o problema disso aqui tudo? Só para... nós somos fruto do século 21. Nós somos extremamente materialistas e racionais. Nós podemos até acreditar em milagre do ponto de vista de um defunto levantar, um cego ver. Mas nós temos dificuldade em crer no poder da ressurreição, de se entregar a Deus, de entregar a nossa vida a Deus, de entregar os nossos filhos a Deus, de entregar o nosso futuro na mão de Deus, de entregar tudo que eu sou a um Deus que tem caráter, a um Deus de verdade, de nos entregar sem reserva. Mas fique tranquilo, eu quero dizer para você, porque se Deus tem uma vocação para você, ainda que você não consiga se entregar a Ele, confiar nele, Ele vai te levar a essa condição. Amém. Porque é Ele quem opera em nós, é Ele quem realiza em nós. Ah, mas assim é muito fácil. Sei que pensa. Mas é fácil? É fácil não, querida, é impossível para você, mas Deus fez tudo e te deu de graça. O problema é que isso não deixa nada para você. Aliás, a verdade vem junto com a graça de Deus, a graça antecedendo a sua verdade, porque a verdade sobre nós é insuportável. A verdade é que Abraão não tinha nenhuma condição, não tinha nenhuma qualificação como nós não temos. Abraão não podia fazer nada para mudar a sua realidade, para ser pai de nações, como nós também não temos para ser o que Deus nos chamou para ser. E a verdade é que nós só atrapalhamos o processo de Deus quando nós tentamos ser o que não somos,
quando nós tentamos comprar o favor de Deus, quando nós tentamos nos relacionar com Agar, para tentar produzir aquilo que Deus disse que vai fazer em nós, nós saímos do campo da fé, e isto gera uma barriga de tratamento de Deus nas nossas vidas, que poderia ser resolvida só com isso aqui, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. A grande dificuldade para nós é que isso não gera mérito. A grande dificuldade para nós é que nós temos que reconhecer que nossa vida é nula, que a única coisa que faz sentido para nós é a cruz, porque a cruz vem para nos anular, para nos matar, porque Deus não teve uma outra saída para nós. Só que isso é duro demais, né? Um amor que eu não mereço, um favor que eu não tenho como retribuir, é muito ruim, né? E é justamente a partir daí, e é aí que Jesus vai dizer, né? Se alguém amar a sua vida, vai perdê-la, mas se alguém aborrece a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar para a eternidade. É justamente quando nós nos abandonamos, nós cremos na palavra de Deus que diz que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. É quando nós chegamos nesse ponto e damos razão a Deus, e nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. É justamente nesse ponto que Deus chega e diz assim: e aí, queridão? Chegou ao fim? Não tem Viagra ainda, né? Vai demorar uns 4.000 anos para ter Viagra, não. Mas vou fazer o seguinte: lembra aquela história de Isaac, de ter filho? Então, agora vai acontecer. Piada. O senhor tá louco. O senhor tá de brinquedo de mim. Vai ter filho, uma mulher de 90 e um velho de 100, o corpo já adormecido. Aí ele diz: então, agora chegou minha hora. Por isso que a religião não suporta esse discurso, porque não há espaço. A glória vai para Deus, não há espaço para nós. Ou nós ficamos com a graça e a misericórdia de Deus, que é verdadeira, ou nós então aceitamos o sistema religioso que manda você desempenhar, que manda você fazer. Sem você, Deus está em um mato sem cachorro. Deus está em apuros. Nem que for 1%, nesse 1% você precisa se dedicar ao seu 100%. Você vai querer fazer o seu máximo. Queridos, e não é que não vai fazer nada, porque Deus chama a existência as coisas que não são. É quando nós não somos, é que Deus vai nos chamar a ser. É quando nós temos a consciência da verdade que diz que toda a nossa obra é nula, é que Deus vai dar sentido ao que nós fazemos, porque a glória vai para Ele, porque é Ele quem faz, porque não tem nada a ver com o vaso, tem a ver com o tesouro que está dentro do vaso. E aí isso gera adoração a Deus e isso produz vida de fato. Os discípulos de Jesus, depois da sexta-feira, eles pegaram o caminho de Emaús e vamos voltar para o nosso sair de Jerusalém, foram embora. Vamos embora. Aí Jesus aparece e começa a conversar com a turma, os dois. E disse: por que vocês estão tristes? É que você é o único forasteiro aqui que não sabe do que aconteceu aqui na sexta-feira? Você não lê, não tem internet? Você não viu no Face? Você não viu no Face? Você não viu o que aconteceu? Pois é. E o que foi que aconteceu? Nós tínhamos uma esperança em Israel aí, o cara veio e disse que iria fazer uma coisa e agora... mas você sabe que até tem uma turma nossa aí que diz que ele já ressuscitou. Mas aí Jesus tem a pachorra de começar lá na lei e passar pelos salmos e pelos profetas
anunciando-lhes tudo o que dele estava escrito. E os caras não conseguiam, só esquentou o coração. Diz que houve um fogo. Só deu um febrão. Febrão lá, deu um esquentamento do coração. Aí Jesus diz assim: então eu vou continuar, vou largar esses incrédulos aqui, eu vou continuar. Não, mas o senhor fica conosco que o dia reclina e tá difícil e vamos comer aqui, eu tenho. Aí na hora que Jesus partiu o pão, quem partiu o pão foi Jesus. Eu, cá com meus botões, quando Jesus partiu o pão, eles, ó o movimento. Esse movimento aqui, o pão é aquele pão tipo sírio. Ele partiu o pão aqui, ó o buraco aqui. Que ele não foi furado aqui, não. Foi furado aqui. Ninguém furava aqui. Aqui rasga. Aqui tem escafoide, sibilunal, piramidal, psiforme, trapézio, trapezoide, lisioso, é aqui, ó. Opa! Fé no que vê não é fé. Tanto é que eles viram a vida inteira, né? Vira a vida inteira. Fé no que vê não é fé. E fé é um mistério da palavra de Deus. É um dom de Deus em Cristo Jesus. Abraão foi alcançado pela palavra. E o dom lhe foi concedido pelo Espírito Santo. Por favor, nunca usem a expressão heróis da fé. Contraditório, né? Contraditório. Você pode dizer assim, os mendigos da fé. Porque lhe foi dada a fé por Cristo para crer nele. Herói é aquele que tem alguma coisa que ele mesmo conquistou. É por isso que Raab faz parte lá do... Por isso que a Raab está lá. Por isso que está lá as figuras mais inexpressivas. A fé é um dom da graça de Deus, queridos. Não é um atributo do velho Adão. Adão não tem atributos para doar a nós de fé. Tudo bem. Isso quebra alguns paradigmas, né? Porque a graça de Deus vem em Abraão, né? Pois é. E a gente, teologicamente, acha que a graça vem depois. Não. A graça vem lá, ela vem lá em Abel. Ela já está lá mostrada, lá no casal, mostrando no sacrifício. A graça, ela é um assunto extraordinário, porque nós não temos fé por nós mesmos. Essa turma que tenta sustentar os heróis da fé, como se eles fossem conquistadores, isso tem feito muito mal. Eu gosto da primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os mendigos, os pobres, porque deles é o reino dos céus. Porque só quem recebe é aquele que não tem. O que tem se basta. Então, meus amados, essa chamada de Abraão aqui foi muito preciosa, o que o Alexandre falou agora, e esse chamado é o chamado aos indignos, é o chamado da graça de Deus. E por favor, guarde bem, você não merecia quando foi chamado, e você não vai merecer depois de ser chamado.
Tira o cavalinho da chuva, porque graça é do começo ao fim. É graça sobre graça, para que nós não nos gloriemos em nada. E depois que chegar ao fim, você vai tirar a coroa e depositar nos pés, não do leão, mas do pé do cordeiro, que no seu esvaziamento trouxe toda a vitória para os fracassados, que agora são vitoriosos por causa dele. Graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Esse Evangelho não tem troca de favores. Amém.